Boa noite, gente. Vocês estão bem? É um prazer muito grande estar aqui de novo nessa casa de amigos e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem recebido do Senhor. Antes de eu pregar, eu queria falar do meu livro, que a gente tem alguns ali atrás. O Cultura de Oração está numa 3ª edição. E a capa tá legal, né, gente? Me ajuda aí. Sim ou não? E esse aqui está diferente porque ele tem 2 capítulos que não tinha na edição anterior. E um dos capítulos que tem nessa edição aqui, eu vou pregar um pouquinho sobre ele hoje. Então, se você quiser continuar recebendo de Deus através daquilo que a gente vai compartilhar, aí você pode pegar um lá. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Espírito Santo, nós queremos te honrar essa noite. Vem sobre nós. Captura os nossos corações. Queremos honrar quem você é. Você é uma pessoa. Você é Deus. Você está aqui agora. E nós queremos te seguir a sua agenda. Ajuda-nos a te honrar, Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Nos últimos meses da minha vida, o Senhor tem feito algo muito interessante, me levando em alguns lugares, em algumas viagens que, muito mais do que eu ir nesses lugares para poder abençoar, eu fui nesses lugares para ser abençoado e ser despertado no meu interior por algumas coisas que eu sinto que o Senhor está querendo fazer na igreja, principalmente na igreja do Brasil, mas principalmente em 2 regiões do Brasil muito distintas, que é o sul do Brasil e o sudeste do Brasil. E nessas viagens eu fui chocado, principalmente pelo nível da fome e da sede que essas pessoas tinham nesses lugares. E a primeira viagem que eu fiz, poucos meses atrás, foi para a Ilha do Marajó. Tem alguém indo para a Ilha do Marajó, não tem? Quem está indo para lá? Cadê? Quantos estão indo para lá, sabe dizer? 8 pessoas. Eu não sei se vocês já foram na Ilha do Marajó. Não, né? 12 horinhas de barco, bem divertido. Na rede. Mas preparem-se para ser chocados com a realidade daquele lugar. E nós estávamos ali em uma escola de missões com mais ou menos 70 alunos entre 13 e 18 anos de idade. Na Ilha do Marajó, tem alunos de 13 a 18 anos querendo aprender sobre missões e como ser um missionário. 70% das pessoas eram da própria ilha, ou se você conhece a ilha, ela é um arquipélago de pequenas ilhas, e nós estávamos na cidade de Breves. Não sei se vocês vão para Breves também. Então é a cidade mais estruturada da Ilha do Marajó. Lá é tão legal, que eu fiquei em um hotel. E quando dava as 18 horas, o dono do hotel deixava a chave do hotel comigo. Ele falou assim: fecha para mim aí, porque às 18 horas eu vou para casa. Vai ser bem divertida a experiência. Uma moto com 5 pessoas andando, bebê de colo, aqui na frente, mais 3 atrás. Mas isso são só curiosidades. O ponto é que quando eu cheguei naquele lugar, fazia uns 10 anos que eu não via aquele nível de fome, aquele nível de entrega. Reuniões que duravam 3, 4, 5, 6 horas, sem que a gente não fizesse o menor esforço. Mover de cura, sinais, maravilhas, não apenas nas reuniões, mas fluindo para dentro dos ribeirinhos, fluindo para dentro dos lixões, fluindo para dentro de todas essas regiões. E eu não me dei conta de que eu estava no mesmo lugar aonde os navios chegam, os barcos chegam, cheios de gringos, e os pais levam as crianças para o porto e vendem elas.
eu não me dei conta de que esse lugar está provocando o coração de Deus com as lágrimas da injustiça. O clamor contra a injustiça subiu diante do Senhor, e o Senhor viu esse lugar por causa do desespero daquele lugar. E existe um elemento da fome que a igreja do Sudeste não entende, é que a fome é humilhante. E a gente está muito cheio dos nossos feitos, muito cheio das nossas coisas, muito satisfeito com tudo isso que a gente tem, com toda essa fartura que nós temos. Sabe uma coisa? Se você não for na conferência da semana que vem, você tem uma outra na semana que vem. Se você não quiser ir na imersão que teve sábado, vai ter uma outra outro dia. Se você não quer ouvir um pregador que você não gosta, na outra semana vai ter um outro aqui. Só de homens de Deus que estão tocando a nação, que são líderes dessa casa, que estão nas principais conferências do Brasil e do mundo. Lá não chega isso. Eu estava conversando com um dos pastores lá, ele falou, na minha cara, ele falou: o Sudeste do Brasil tem muito pão, mas não tem fome. Aqui nós temos fome, envia-nos o pão. Traga o pão para essa região e nos alimente com aquilo que vocês estão recebendo, com aquilo que vocês estão recebendo ao ponto de ficarem obesos espiritualmente. Come, 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 come. Seminário, seminário, seminário. Pregação, pregação, pregação. Podcast, podcast, podcast. EAD, EAD, EAD. A pergunta que a gente precisa fazer é: essas coisas estão provocando um abismo dentro de nós. Essas coisas estão provocando um vazio maior dentro de nós, até que a gente fique desesperado e não aguente mais esse culto de domingo. Esse culto de domingo, onde a gente vem, ouve uma preleção e volta para casa, e segunda-feira a gente não faz absolutamente nada com aquilo que a gente ouviu. Porque a fome é um instinto desesperador que atrai a presença de Deus e não vai deixar você bonitinho desse jeito que você está, cantando para Jesus com a mãozinha no bolso. Ela vai mover a igreja. E esse é o pensamento que eu tenho, porque quais foram os elementos básicos na igreja do primeiro século que fez aquela igreja ser do jeito que ela era? Você tem ideia? Estudiosos dizem que nos primeiros 100 anos do cristianismo existiam apenas 25 mil crentes, e que lá para mais ou menos 310 depois de Cristo, a igreja salta de 25 mil para 25 milhões de crentes, sem internet, sem avião, sem Bíblia, sem prédio de igreja, sem placas, sem CNPJ, sem conta para movimentar, sem recursos de todos esses que nós somos apegados e achamos que esses são os recursos que vai fazer a igreja crescer. Deixa eu te dizer, a igreja no Sudeste não está crescendo, ela está inchando. Nós aumentamos os nossos números porque pessoas estão saindo de uma outra congregação e vindo para as nossas. O que fez essa igreja crescer de 25 para 25 milhões em 200 anos? E o que está fazendo a igreja dos nossos dias crescer? O que está fazendo a nossa igreja inchar é um espírito de consumo que existe muito grande no nosso meio. E a gente está escolhendo onde a gente congrega como se fosse um menu de um restaurante. Ali é worship eu curto. Não, lá é Inário é melhor. Ali o pregador pega quicando. Não, ali o cara prega como um pedestal. E a gente vai escolhendo os lugares que a gente quer, como se fosse uma loja de departamentos. A minha pergunta é: o que fez essa igreja crescer? Aí você pensa assim: não, mas essa era a igreja de Atos, tinha Pedro, tinha os apóstolos. O que fez a igreja na China, nos anos 70? Mao Tse Tung proibiu e expulsou da nação chinesa
todos os missionários estrangeiros e proibiu o cristianismo naquela nação. Passaram-se cerca de 10 a 15 anos na chamada cortina de bambu. E o governo chinês autorizou que os missionários voltassem, os estrangeiros voltassem, sob a supervisão do governo. E aí eles tinham câmeras nas igrejas, todos tinham que ser registrados e tudo mais, e eles controlavam o cristianismo formal. Quando esses missionários chegaram na China, eles pensaram que iam encontrar uma igreja dizimada, eles pensaram que iam encontrar uma igreja devastada, eles pensaram que iam encontrar uma igreja acuada. E quando eles chegaram lá, a igreja de 20 milhões cresceu para 80 milhões de crentes. O que esses irmãos tinham que nós não temos? Essa é a minha crise. O que eles tinham que nós não temos? O que eles fizeram? E a mesma coisa, sem Bíblia. Uma folha de Bíblia para uma aldeia de 5.000 pessoas. Sem seminário teológico. Não tinha comentário bíblico. Não tinha o Fábio Coelho dando 50 livros. Não. O que fizeram esses irmãos avançarem na grande comissão? O que fazia com que um novo convertido de 6 meses batizasse 80 pessoas em um mês? Vocês estão aqui comigo? Acho que vocês estão um pouco nervosos. Na medida do possível, fala para o seu irmão, relaxa, vai dar tudo certo. O que esses caras tinham que a gente não tem? Eu vou te dizer o que eles tinham e o que a gente precisa ter. Atos capítulo 2, versículo 2 diz assim. Você sabe esse versículo talvez, de trás para frente. Mas existem coisas na Bíblia que a gente subestima, né? Que a gente meio que domestica. Atos capítulo 2, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou essas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que esses irmãos tinham que nós não temos? Eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles não foram apenas cheios do Espírito Santo. Eles construíram um lugar e um ambiente onde a presença de Deus não só visitava eles, mas eles ampliaram aquilo que o Espírito Santo fez e criaram um ambiente, criaram uma estrutura ou um estilo de vida de igreja, onde o Espírito Santo não apenas visitava as suas reuniões, mas o Espírito Santo estava simplesmente habitando entre eles. E não só o Espírito Santo, porque talvez você pense, o Espírito Santo está dentro de mim. Sim, o Espírito Santo está dentro de você, mas a força do seu poder e a manifestação do seu braço nem sempre está sendo visível, ou melhor, raramente está sendo visível no nosso meio. O que esses irmãos fizeram é que eles criaram um ambiente onde eles poderiam não só experimentar o poder de Deus, mas a autoridade que Deus delegou para eles. Você entende? Tem uma diferença entre poder e autoridade. Poder é a capacidade de Deus fazer as coisas como Deus. A autoridade é a autorização para usar esse poder. E Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Toda. Vão, façam discípulos em todas as etnias e entendam. Para fazer isso, vocês precisam crer na promessa da presença. Eu estarei com vocês para sempre. E esse estarei com vocês para sempre não é a onipresença de Deus. Ele estava falando sobre uma manifestação visível, física e notória, que iria empoderar os discípulos para pregar o evangelho a todas as etnias. E é exatamente isso que está acontecendo. Atos capítulo 5 tem uma passagem intrigante pra caramba, que diz o seguinte: cada vez, verso 14, cada vez que mais se agregava-se ao Senhor um número constante de crentes, homens e mulheres estavam sendo salvos. E aqui está o elemento que estava provocando grande salvação.
ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando a sombra de Pedro passasse sobre eles. Eu nunca vi dom espiritual de sombra curar. A sombra de Pedro estava curando, e sombra não tem substância, gente. Porque a sombra do Onipotente estava baixinha em Jerusalém. O trono de Deus estava baixinho, a autoridade de Deus estava ali entre eles. E de alguma forma esses caras conseguiram criar um ambiente onde o Espírito Santo se movia livremente. E o Espírito Santo não estava se movendo apenas através de apóstolos ou através de profetas. Ele estava se movendo com grande poder por meio do seu povo, por meio da sua igreja, por meio de pessoas simples e anônimas como eu e você. As Escrituras dizem que Deus chamou um certo discípulo chamado Ananias, e depois a gente não ouve mais nada sobre ele. O que a gente sabe é que ele foi usado para impor as mãos, para que o maior apóstolo de todos os tempos se convertesse. É a mesma coisa que você está lá, tia, lavando a sua louça, orando em línguas, e o Espírito Santo vem sobre você e fala: vai à casa de fulano, impõe as mãos sobre aquele menino, porque ele vai tocar 10, 15 mil pessoas na Índia. Do que você tem fome? Do que você tem fome? Um certo discípulo. Um certo discípulo. Mas Deus também gosta muito de usar diáconos. Tem diáconos aqui? Eu estou meio cego. Tem diáconos aqui? Que está aqui? 1, 2, 3. Diácono não foi feito para dar envelope. Não tem mais envelope, né? Desculpa. Eu sou velho. Diácono não foi feito para servir a bandeja com as doses homeopáticas da ceia. Esse é o diácono da Bíblia. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. O poder de Deus não estava restrito nem preso na mão dos grandes líderes. O poder de Deus estava fluindo como um rio de dentro do templo. O que esses discípulos fizeram é que eles criaram um templo que fluía um rio. Eles pegaram a dica de Jesus: quem crê em mim, venha a mim, beba, e do seu interior, do interior da igreja, do interior do templo vivo, do interior da casa de Deus, vai fluir rios, no plural, rios de água viva, que vão tocar o mundo. Como no templo de Ezequiel, o rio fica mais volumoso quanto mais longe está fora do templo. É disso que eu estou atrás, do que você tem fome. O requisito e o pré-requisito de Jesus é: aquele que crê em mim, venha a mim, beba. Será que tem alguém que está a fim de beber hoje? Esse é o requisito dele: venha a mim e beba. E do interior da igreja vai ter um rio violento, que por onde quer que passa, vai trazer vida. Há um rio que alegra a cidade de Deus, e esse rio é o Espírito Santo. Então pensa, tem um rio que está alegrando a Nova Jerusalém, e ele está dentro de nós, só esperando que você creia que o Deus de Gênesis 1 está dentro de você, querendo fluir. Que o Deus de Gênesis 1, Deus não criado, habita dentro de você para fluir e tocar esse mundo quebrado. Mas nós estamos apenas satisfeitos com um pouquinho de sorinho na veia e cantar alguns hits do Spotify. De alguma forma, nosso cristianismo se acostumou a viver sem uma manifestação explícita e visível do poder de Deus.
Nós lemos a Bíblia de maneira fictícia, como se cada experiência vivida nessas páginas não tivesse absolutamente nada a ver com a nossa segunda-feira e fosse simplesmente separada para homens especiais em uma temporada especial. Desculpa, eu não sou sensacionista, mas eu quero te dizer que esse pensamento que eu estou dizendo é o pensamento da maioria da igreja que diz que crê nos dons. Lemos a Bíblia como se ela fosse fictícia. Lemos a Bíblia pensando que tudo aquilo que os homens de Deus fizeram nas Escrituras estão reservados para pessoas especiais em um momento especial. É quase um Naldo Bene. Só serve para gente que tem pedigree. Mas as Escrituras dizem em Tiago, capítulo 5, no contexto em que Tiago está ensinando sobre orar pelos doentes, e ele diz que Elias era um homem frágil e humano como nós, mas que ele orou para que o céu fechasse e não chovesse. Da mesma forma, ele sendo um homem humano e frágil como nós, orou para que a chuva viesse. Elias era um homem e um ser humano como eu e você, cheio de dores, cheio de preocupações, lutando com depressão, lutando com autocomiseração, lutando com a sua própria imagem, lutando com o seu próprio sucesso ministerial, questionando se ele era bom como seus pais. Será que alguém tem crises desse tipo aqui? Gente, está todo mundo saradão, hein? Essas são as crises de qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer tempo, não importa. A questão não tem nada a ver com a sua qualificação, mas tem a ver com a confiança que nós temos naquele, ou no único que é capaz de levantar a igreja com glória e poder. Jesus confiava tanto no Espírito Santo, ele confiava tanto que ia dar certo, que ele não deixa explicação nenhuma de como tem que organizar a igreja. É interessantíssimo. Ele só diz: vai vir um poder sobre vocês, vai vir o Espírito Santo sobre vocês, e eu confio que o Espírito Santo é capaz, poderoso, suficiente para levantar uma igreja que vai honrar e glorificar o meu nome nas nações. Esse é o Espírito Santo de ontem, de hoje e de sempre. É o mesmo Espírito Santo que está aqui dentro de você, que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, a vida, o poder que ressuscitou Jesus está dentro de você agora. E é isso que Paulo está dizendo todo o tempo. É isso que Paulo está clamando todo o tempo. Filipenses capítulo 3, verso 10, Paulo fala: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo não está querendo conhecer os compêndios teológicos, Paulo não está querendo conhecer as explicações que estão por trás disso, Paulo não está querendo explicar a teoria dessas coisas. Paulo está no fim da vida dele, na cadeia, escrevendo as suas últimas palavras, e mesmo dentro desse lugar ele está dizendo: eu quero conhecer o dunamis de Deus, o poder que agiu no corpo de Jesus, arrancando ele dentre os mortos. Ele não queria mais teoria, ele queria o poder da ressurreição. Efésios capítulo 1, verso 19, ele diz: esse poder que atuou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à direita de Deus no céu, muito acima de todo principado, muito acima de toda autoridade, muito acima de qualquer força maligna dessa cidade, dessa nação, desse país. O poder do Espírito Santo exaltou Jesus à destra do Pai, colocando ele acima de toda influência maligna. É isso que Paulo quer conhecer. Eu quero entender a minha posição, a minha autoridade, porque em Efésios 2:6 ele vai dizer: esse mesmo poder nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a posição que você tem, e isso é autoridade. Não é só ter o poder, mas é saber que você tem autorização para usar ele. E isso não tem absolutamente nada a ver com você,
tem a ver com o que Ele fez. Efésios 3:20, ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Imagina, Ele tem o poder para fazer infinitamente mais do que você imagina ou pensa. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder, que atua dentro de nós. Agora mesmo, dentro de você, tem um poder que pode fazer coisas impossíveis acontecer. Mas nós estamos anos aprendendo que igreja é um lugar que a gente vai para ouvir uma preleção. Que igreja é um lugar onde a gente vai para ouvir uma palestra. Que igreja é um lugar que a gente vai para ouvir coisas religiosas, para aliviar a nossa consciência. O que esses irmãos acreditavam é que eles eram um container da glória de Deus, e que eles, aonde iam, eles carregavam o peso da glória de Deus, e eles podiam liberar isso para que o evangelho fosse confirmado com sinais e maravilhas. Eles aprenderam bem. Jesus pregava, ensinava e demonstrava. Pregava, ensinava e demonstrava. Pregava, ensinava e demonstrava. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que eu estou simplesmente desesperado, ávido, para ver a igreja se levantar e utilizar esse poder que está dentro dela agora mesmo, para tocar o mundo quebrado. João 3,34 diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, e Deus dá o Espírito sem medida. Esse texto está falando de Jesus, e está falando que Jesus tinha uma medida do Espírito, e era essa medida sem medida. E eu fico pensando, se Jesus tinha um espírito de medida, sem medida, tipo um espírito irrestrito, total, qual é a nossa medida? Quão cheio você está? Qual é o tamanho da medida que a gente tem tido? Qual é o tanto de Deus que você pode ter? Olá, irmãos, vocês estão aqui. Quanto de Deus você pode experimentar agora? Qual é a capacidade máxima que a gente pode expandir da presença de Deus nessa era? O quanto da glória de Deus nós podemos experimentar coletivamente, comunitariamente, quando nos ajuntamos? Qual é a medida que o Senhor tem reservada para nós? E qual é a sede que a gente tem para alcançar essas medidas? Ou nós simplesmente estamos satisfeitos com mais um culto, com mais uma reunião, com mais uma pregação, com mais uma conferência? Uma vez um homem chamado John Wimber teve um encontro com Jesus, e ele foi a primeira vez na igreja. E ele estava lendo a Bíblia, e a Bíblia dele tinha letras vermelhas. Já viu Bíblias com letras vermelhas? Ele abriu as letras vermelhas para o diácono da igreja. Ele falou: que dia a gente vai começar a fazer as letras vermelhas? O diácono olhou para a cara dele e falou: não, a gente não faz mais essas coisas nesses dias. Ele saiu revoltado, foi para o estacionamento e foi fumar um cigarro. A esposa dele foi atrás dele, e ele disse: se é para isso que você me chamou para viver, eu não quero. Eu pensei que a gente ia viver as letras vermelhas. A pergunta que eu faço essa noite: qual é a medida do Espírito que nós temos recebido? O quanto nós estamos sendo cheios do Espírito Santo? O quanto nós estamos satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo?
Então a primeira coisa que esses irmãos tinham, que nós não estamos tendo, é que eles viviam um estilo de vida constante de enchimentos do Espírito Santo. Eles não foram cheios do Espírito Santo uma vez e um dia que eles oraram em línguas. Todo o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, são as ações do Espírito Santo fluindo através de seres humanos, que estavam encharcados da presença dele, e confiando tão somente nele para que a igreja avançasse. No que nós estamos confiando para a igreja avançar? No que vocês estão confiando para levar para o Paraguai? No que vocês estão confiando para levar para a Ilha do Marajó? Mais um projeto? Mais uma ONG? É legal, essas coisas são legais. Eu estou atrás de ver perna crescendo, o morto ressuscitando. Depois a gente leva eles para o projeto. Eu estou atrás daquela experiência dos loucos em Jesus Movement, que pregavam nas praias da Califórnia, e em 6 meses batizaram 80 mil jovens. Não era em uma conferência, era numa praia com a galera fumando um baseado. Os batismos eram de biquíni mesmo, não tinha bata que a gente usa. Qual é a solução para o Rio de Janeiro? Vamos lá. Ficar reclamando? Ficar falando que é violento? Fugir de lá com medo? Qual é a solução para essas cidades? Qual é a solução para cada beco, cada viela, cada clamor, cada faminto, cada quebrado? Qual é a solução para esse mundo? Essa solução está aqui agora. E nós estamos presos em nós mesmos, preparando o próximo evento, a próxima coisa, o próximo negócio, a próxima coisa, o próximo negócio. Era para a gente parar tudo até que ele viesse, até que ele enchesse a casa, até que ele transbordasse em nós, até que ele nos enviasse. Grande parte do movimento missionário é autoenvio. Por isso que é fracasso em cima de fracasso. Nós estamos lidando com uma missão impossível, irmãos. Discipular as nações é impossível. Só Deus pode fazer isso. Você ainda está confiando no seu projeto. Não tinha projeto aqui, querido. O projeto aqui era o Espírito Santo. Não tinha ONG, não. Tinha levanta e anda. Paulo estava pregando, e tem um mago lá tentando impedir a pregação. Ele fala: filho do diabo, fica cego. Será que o Espírito Santo ficou fraco? Ele perdeu a força, a energia? Não, eles criaram um ambiente onde o Espírito Santo podia agir livremente. E aqui vem a segunda parte da pregação. Que ambiente era esse? O ambiente é que a igreja do primeiro século se parecia com uma família e não com uma empresa. Jesus entrou no templo e falou: não façam da casa do meu pai um mercado. Não faça da minha casa sociedade anônima. Não faça da minha casa um CNPJ, um produto. Não faça da minha casa um antro de negócios. Família é o odre que vai sustentar o poder do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo veio no século 20 e levantou aqueles homens em grande glória, poder e unção, eles quebraram. Sabe por que eles quebraram? Porque eles não tinham odre família.
E Deus não vai perder vinho de novo. Ou a gente entende que ser e viver igreja não pode ser feito do nosso jeito, ou Deus não derrama vinho. Tem alguma coisa que a gente lê a Bíblia e a gente pensa assim: adultério é pecado, mentir é pecado, fornicação é pecado, e a gente é muito claro sobre essas coisas, mas não sei de onde a gente tirou a ideia de que a gente pode fazer a igreja do jeito que a gente quer e não é pecado. De que não tem uma planta, tem um material certo para construir, tem a planta certa para construir, e eu tenho a impressão de que a igreja não está olhando para esse modelo, ela está olhando para tudo. Nós passamos 50 anos olhando para a América do Norte, pintando a parede de preto, passamos a vida inteira olhando para a Austrália, e copiamos os sistemas, as coisas, os métodos, tudo isso, quando nós deveríamos estar olhando para a planta da casa de Deus, as Escrituras, e abraçamos esse modelo de celebridade, e abraçamos o consumo. Como que é o modelo de celebridade? Se você já foi em algum show, você sabe como é. Ninguém vai no show, olha para o artista e fala: será que ele casou 3 vezes, 4, 5? Será que ele bate na mulher? Não, você vai lá para consumir o que o artista tem. E isso entrou dentro da igreja. E isso não é família, isso é empresa, isso é negócios. Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. E a palavra casa que ele usa aqui é a palavra oikos. Oikos significa família abrangente. Se a gente pudesse mudar o versículo, ele seria escrito: minha família será um lugar de oração. Não existe a menor possibilidade do Espírito Santo repousar aqui. Pode fazer 1000 horas de oração, mas se você fala mal do seu irmão, querido, Jesus disse assim: se você tem um probleminha com seu irmão, vai até lá e resolve. Depois vem para o turno. Família não é um amontoado de gente, de corpos dentro de um salão. Família não é isso aqui. Família são relacionamentos entranháveis, de afetos, de dor, de choro, onde você sente que pertence ao outro, onde você sente que você está ligado ao outro. E isso não acontece em uma reunião de domingo, isso precisa acontecer entre os domingos. E era isso que esses irmãos faziam. Parece que é complicado isso. Não eram grandes estruturas, não é de grandes conferências. Eles simplesmente estavam vivendo 1 João 3,16. Quantos podem citar para mim João 3,16 de cor? Ih, tá fraco, hein? Vamos lá. E 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como que você conhece o amor? Cristo deu a vida por mim, e eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. Família são relacionamentos profundos, onde a gente vai dar a vida pelo outro, onde a dor do outro é a minha dor, a alegria do outro é a minha alegria, e nesse lugar, o Espírito Santo gosta de descansar. Efésios capítulo 4. Espírito Santo. Sabe por que os grandes abalos aconteceram nos últimos anos e meses? Se você tem um celular e você tem internet, você sabe do que eu estou falando. Deus simplesmente quer que você perca total esperança nesse tipo de sistema e igreja. Que você fique desacreditado e volte a acreditar no modelo da Bíblia. Efésios 4
Paulo está ensinando para a gente o que é essa família, como essa família deve se mover e o que ela precisa fazer para que a vida de Deus flua com total liberdade. Você está comigo aqui? Muito obrigado. Não me deixe só. Efésios 4, versículo 15. O contexto aqui, Paulo está dizendo que os ministérios servem para que os santos façam a obra do ministério. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que numa família, todo mundo trabalha, todo mundo edifica, todo mundo constrói, todos estão edificando uns aos outros. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, e na medida que os filhos vão crescendo, eles também vão começando a fazer as tarefas da casa. Principalmente quando o filho tem um pai TDAH, a gente põe o filho mais para trabalhar, porque a gente esquece de tirar o lixo, então põe o meu lixo, que não, o meu filho, o meu lixo filho não. Ô, Ritalina. Você tem que pôr o filho que não tem TDAH para tirar o lixo, porque o pai não tem capacidade. No caso, eu. Então a gente põe os membros da família para trabalhar, todo mundo lava a louça, todo mundo passa num aspirador na casa. Isso é uma família funcional. A gente divide as tarefas de uma família. E é isso que Paulo está dizendo. Os técnicos, os ministérios de Efésios 4:11, eles são como se fossem os pais. E eles querem colocar os filhos, a família, todo mundo para funcionar. Então, apóstolos, profetas, as pessoas que passam nessa plataforma aqui, eles são técnicos, eles não jogam o jogo, vocês jogam. Vocês estão recebendo ferramentas essa noite para que vocês resolvam o problema. Vocês estão aprendendo sobre ser família e ser um lugar para a presença do poder de Deus. Essas são as ferramentas que vocês recebem para que vocês coloquem isso em prática. Mas a nossa cultura de igreja é tão ruim que a gente aprendeu a ir nos lugares para admirar o pregador, para ficar de boca aberta com a mensagem, para ficar ali impressionado como ele é eloquente, para ficar impressionado como eles são ungidos na adoração. Mas esse não é o objetivo dos ministérios. E de uma certa forma, as pessoas erram e os ministérios amam isso. Eu quero que as pessoas venham ouvir minha mensagem. Eu quero sumir. Eu quero desaparecer. Eu não quero que eu seja o impressionante da história. Eu quero que as pessoas... Esse é um ponto que me fere. Quando você fala. E as pessoas não pegam o que você falou e fazem alguma coisa com aquilo. Porque está entranhado na nossa cultura de que a gente vai num lugar para ver alguém, admirar alguém, ficar impressionado com alguém. Então Paulo está dizendo, os ministérios servem para equipar os santos, para que os santos façam a obra do ministério. E ele vai falar o contexto que essa construção acontece. Verso 15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Se você quer que a igreja cresça, quantos querem que essa igreja cresça? Cresça não significa vir membros de outras igrejas. Cresça, se torne madura, se torne edificada em Cristo. Se você quer que essa igreja cresça, você vai precisar aprender a falar a verdade em amor. Você não vai deixar mais os pecados que acontecem no meio de vocês para os presbíteros. Vocês não vão jogar para debaixo do tapete quando vocês forem na casa de alguém e ver o marido sendo grosso com a esposa. Você não vai jogar para debaixo do tapete quando você perceber que tem alguma pessoa negligenciando a educação dos seus filhos. Você não vai varrer para debaixo do tapete os maus hábitos, as coisas que vocês estão vendo. E vocês vão confrontar isso porque vocês amam. Não é simplesmente porque vocês querem criar uma briga, mas porque vocês amam a casa de Deus, porque vocês estão cheios do zelo de Deus, porque vocês querem que a casa de Deus se torne um lugar onde a presença dEle possa repousar. Você está consumido com o zelo do Senhor, então você vai ser cheio de verdade e amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, em Cristo, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas.
Como que a igreja vai crescer se ela é desmembrada? Se a mão faz o que quer, se o pé faz o que quer. O poder da mão está no antebraço. O poder da mão está nos músculos do antebraço. Se não houver saúde aqui, não tem saúde aqui. Vira para o seu irmão e fala: o meu melhor está em você. Isso é família. A mão não tem poder de mão se ela não entende os ligamentos. A pergunta, meus irmãos, é: quem são seus ligamentos? Quem são os relacionamentos de junta? Quem são as pessoas que põem o dedo na sua cara? Oi? Oi, gente. Vocês estão aqui ainda? Quem são aqueles que te ferem e te curam? Sejam bem-vindos à igreja. Um lugar onde você vai ferir e curar. Onde você vai agredir e ser agredido. Amar, perdoar. Chorar, perdoar. Igreja. Por que a gente abraçou a cultura de consumo? Porque nós não queremos que ninguém invada o nosso espaço. Só que você tem um problema. Não tem como viver igreja sem que as pessoas invadam seu espaço. Não tem como. Porque Paulo está dizendo que você tem que ter juntas. Seguindo a justa e a correta atuação de cada parte. Então não adianta só ter relacionamentos de profundidade e pessoas ligadas a você. Nós precisamos aprender a reconhecer o dom do outro. E quando a gente reconhece o dom do outro, nós somos edificados por aquilo que o outro tem e que nós não temos. Gente, o que seria da minha vida sem a igreja? O que seria da minha vida sem Fábio Coelho? É sério. Eu já fui livre de várias coisas por causa desse cara. Porque ele não desistiu de mim. O que seria da minha vida sem o Haroldo? Gente, vocês não têm ideia do que eu sofri para andar perto desse velho. Eu preciso de um cabeça branca na minha vida, pondo limites. O que seria da minha vida, do Fábio Coelho e do Ângelo sem o Haroldo? Alguém tem que parar, gente. E nem sempre é gostoso. Nem sempre é legal. Sabe quantos anos eu passei sem comemorar o aniversário do meu filho no dia? Uns 10. Porque sempre caía no dia da reunião da Ticum, fevereiro. E eu ainda me esforçava, ligava para o Haroldo e falava: posso faltar dessa vez? É o aniversário do meu filho. Ele falava: não, ele é criança, ele não entende. Comemora na semana que vem e ele vai ficar feliz do mesmo jeito. Gente, eu ia igual o seu Madruga para a viagem, eu jogava o chapéu no chão. Bem divertido. E sabe qual é a parada? Meu filho está saudável, com 12 anos, não traumatizou. Foram quase 10 anos não comemorando no dia 13 de fevereiro. Viveu, está bem, está feliz, não está com trauma. Vocês estão aqui ainda comigo? Então vamos para o versículo 30 e a gente vai orar, eu acho. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual fostem selados para o dia da redenção. O que os discípulos aprenderam no primeiro século era como não entristecer o Espírito Santo.
de maneira que o Espírito Santo tinha um ambiente onde ele se sentia confortável. E se você quer que o Espírito Santo se sinta confortável, você tem que seguir a orientação de Paulo. Ele diz: toda amargura tem que ir embora, toda ira tem que ir embora, blasfêmia tem que ir embora. Pelo contrário, sejam bondosos uns com os outros e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Se você quer que o Espírito Santo descanse no meio dessa comunidade, vai ter que ter a resolução dos problemas relacionais. Ele não habita onde tem amargura. Ele não habita onde tem falta de perdão. Ele não habita onde tem fraudulentos. Estamos juntos? Efésios capítulo 2, então vamos voltar lá, um pouquinho atrás. O contexto é interessantíssimo. Verso 13, Paulo diz: agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe, viestes para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a vossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo, dos dois povos, criar um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz, reconciliou ambos com Deus em um só corpo. Que a cruz foi tão poderosa que ela uniu dois povos antagônicos, dois povos, como diz no Rio de Janeiro, que não se bicam. A cruz foi tão poderosa que derrubou a parede de inimizade entre gentios e judeus. Se você não entende o que significa, é mais ou menos o seguinte: imagina, tem corintiano aqui? Deixa eu ver a mão, corintiano. Oh, raça ruim, gente. Tem palmeirense? Então imagina o seguinte: amanhã de manhã, os dois presidentes de Corinthians e Palmeiras reúnem num almoço, e eles decidem o seguinte: vamos fundir os grupos e vamos criar um novo clube. Olha o zum, zum, zum. É isso que Paulo está dizendo. A cruz foi tão poderosa que ela uniu dois povos que não tinham como se unir. Será que isso não pode nos unir? Será que isso não pode fazer de nós uma casa, uma família, com pedras vivas, encostadas umas nas outras, com relacionamentos profundos, onde a presença de Deus pode vir e... que lugar agradável. Assim, não são mais estrangeiros, verso 19, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Cristo Jesus sendo o fundamento dessa casa. Nele, em Cristo, o corpo inteiro cresce, bem ajustado, para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O odre, a casa, o templo que vai receber a glória da presença de Deus, é uma família. Quando Davi foi construir o tabernáculo, a primeira coisa que ele fez foi chamar alguns pais. Ele chamou Asaf, Emã e Jedutum, todos eles eram pais, e pegou e falou: pega os seus filhos, ensine eles a como construir um lugar para a minha presença. Construir um lugar para a presença de Deus não é um assunto de um bando de mochileiros doido. Isso é um chamado para a família. Quantos são parte da família de Deus aqui? No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus quer morar na terra. Deus quer morar em Bragança. Deus quer habitar aqui no meio de vocês. Quem vai construir? Quem vai pôr a mão e parar de consumir e se transformar de um consumidor para um construtor?
Esse negócio que eu estou falando também vai ser uma espécie de estufa apostólica. Nós estamos transicionando. O movimento missionário está transicionando. Com todo temor eu digo para vocês, o tempo de agências missionárias está acabando. E a família de Deus vai se tornar o lugar que vai enviar as pessoas. E esse vai ser um movimento muito mais abrangente do que apenas enviar os nossos jovens para missões transculturais. Mas é a consciência de que cada crente nascido de novo é um container da presença de Deus. No escritório, na fazenda, na universidade, nas escolas, nas praças, nas ruas, nas nações, em todo lugar. Uma comunidade de crentes que aprendeu a carregar a pomba no ombro, que aprendeu a caminhar em temor, para que não espante o Espírito Santo. Uma comunidade que aprendeu a controlar a sua língua quando vai falar do outro, para que não espante o Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé, se você puder. A primeira coisa que nós precisamos orar é para o Senhor ferir o nosso coração com fome. Até para ter fome de Deus, a gente precisa dele. Até para a gente ter sede, a gente precisa dele. A gente precisa começar a ser ferido por saudades. Talvez é uma saudade de uma coisa que você nunca viu. E isso parece meio doido. Sentir saudade de uma coisa que eu nunca vi. É exatamente isso. Então eu quero pedir que o Espírito Santo venha sobre nós essa noite. E ele gere em nós um anseio profundo. Para que o poder, a vida e a glória dele possam voltar a fluir através do seu povo, da sua igreja. Vamos levantar as nossas mãos e vamos esperar nele. Espírito Santo, como você encheu aquela casa nos primeiros dias da igreja, nós precisamos ser cheios de novo de Ti.